gravação, mas ela está em casa, está finalizando as coisas da faculdade, já está no último período, já está naquele pique, né? Eita! Mas está tudo bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso demais. Amém. A gente já está aqui então ao vivo, domingo aí, dia 15 de agosto. Hoje a gente está aí na última aula da EBD com uma participação especial aí, o Diácono Marques, direto da Glória a Igreja Deus. Distância, Sergipe. Está aí com a gente nesse dia de domingo abençoado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Neemias, o restaurador. E daí a gente finalizando, né, essa revistinha, eu falei, bom, vamos chamar o Diácono, porque quem não conhece, a gente esteve aí certa vez na Igreja aí Distância, né? E aí todo mundo que conhece esse varão acaba se apaixonando por ele, pelo amor que ele tem pela Bíblia, pela busca que ele tem de aprender, né? Então ele está aqui com a gente nessa manhã para estar compartilhando aí com a gente um pouquinho daquilo que ele aprendeu já sobre a vida de Neemias, e é disso que a gente vai estar falando hoje. Seja bem-vindo, Diácono. Amém. Muito obrigado. Eu vou estar olhando para o notebook, mas a câmera está aqui em cima, viu? Amém, É glória a mais para a Deus. gente ter para eu conseguir visualizar, que eu não consegui baixar aqui um pouquinho aqui por causa do suporte, mas está tranquilo, dá para visualizar bem, né? Amém, dá Então, sim. assim, O pastor Eduardo começa aí essa oração para a gente iniciar o estudo. Em nome de Amém. Vamos Jesus. orar. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno e poderoso e maravilhoso Deus, nós queremos te louvar, meu Pai, por este momento tão especial, onde estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, para aprender de ti. Senhor, eu já te apresento a vida do nosso querido e amado Diácono Max, Senhor, todos os nossos irmãos em instância, os nossos irmãos da igreja sede, todos aqueles que vão nos acompanhar agora ao vivo, online, e aqueles que vão assistir depois, Pai. Que a tua palavra, Senhor, que vai ser aqui ministrada e ensinada, ela possa penetrar corações, meu Pai, possa fazer a diferença, possa libertar o cativo, Senhor, dar esperança, meu Pai, para aquele que não tem nenhum vigor, aquele que está cansado, Senhor. Pai, é no teu nome, Senhor, que eu oro a ti, Pai, e te peço, Senhor, faz com que esse estudo e a ministração da tua palavra ecoe nos quatro cantos, Senhor, meu Pai, deste lugar, meu Deus, nos quatro cantos da terra, Pai, aonde quer que o Senhor queira, meu Deus, sopra do teu Espírito, Senhor, para que esta palavra possa chegar a todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom, quem está em casa nos assistindo, se você está aí com a sua revistinha, acompanhe ela. Se você estiver tomando café da manhã em família, não tem problema. Fica de ouvido aí ligado, né? Que eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar grandemente conosco nessa manhã. Aproveita, pega esse tempinho que a gente está aqui começando, compartilha esse link com mais pessoas, chama mais pessoas para estar aprendendo aí de Deus. Já curte aí, né, o nosso vídeo. E a gente começa aqui em nome de Jesus. Pastor Edu, você pode começar lendo o texto bíblico básico? Está com a revistinha aí? Texto bíblico básico está lá no livro de Neemias, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, falando hoje um pouquinho. Neemias 1, do 1 ao 6. Aí o pastor começa falando e o diácono toma a frente aí e vai falar um pouquinho do texto bíblico. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. amém, glória a Deus. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 6, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, chorando perante o Deus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conforto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. Amém. Tá dando para ouvir bem, né? Sim, meu irmão. Pronto, glória a Deus.
Então, amados, né, para iniciarmos aqui, eu quero mais uma vez agradecer a presença, né, de estar aqui participando com vocês. Estaremos dando início a esse estudo aqui falando sobre um homem de Deus que temos como exemplo bíblico aqui para trazermos para a nossa vida, né? Que a gente tem que entender também tanto a história, digamos assim, né, a história bíblica no seu contexto, mas também para a nossa vida espiritual. Então, como o pastor Edu, né, ele leu aí esse texto inicial falando sobre Neemias, né? Eu não sei se é o certo falar é Neemias ou se é Neemias, mas a gente ouve as duas versões, né? Então a gente começa iniciando assim, o significado do nome de Neemias significa Jeová consola ou Deus consolou, alguma coisa com o favor de Deus em consolar o seu povo. E um detalhe antes de iniciar falando é que a gente consegue perceber que na grande maioria dos personagens bíblicos, onde se tem ali uma passagem que falam sobre eles, os nomes dessas pessoas eram que, digamos assim, dentro do contexto da vida que eles tiveram. Parece que eles foram realmente forjados e preparados por Deus antes do seu nascimento, e por isso os pais colocavam os nomes, né, direcionados por Deus, para ter ali aquele exemplo bíblico como a gente lê. Dando alguns exemplos, né, pegando aqui já Neemias, que a gente vai falar sobre essa ideia de por que o Senhor consola, né, que é o significado do seu nome, mas a gente olha também para a vida de Isaías, que Isaías significa Jeová é salvação. E Isaías é um dos profetas que a gente chama de profeta messiânico, porque ele fala exatamente sobre o Messias e sobre a salvação. Quando a gente fala também ali, né, sobre o Daniel, que significa Deus é meu juiz, e a gente entra dentro da história de Daniel, a gente vê realmente o juízo de Deus em resgatar, em guardar Daniel, em guardar seus colegas. Então, significa que toda a história bíblica, ela envolve também o significado do propósito daquele personagem, né? No caso de Neemias, em consolar, em reconstruir, que é esse o nosso tema de hoje, né? Neemias, o restaurador. Então, o significado do nome de Neemias significa Deus consola ou consolou. E a gente sabe inicialmente que ele já dá alguns parâmetros aqui, que ele era, né, copeiro do rei, ou seja, do rei Artaxerxes I, que também a gente vai trazer aqui um pouco desse significado do fato de Neemias ser participante ali da realeza, de estar ali naquele lugar onde ele servia ao rei. Quando a gente fizer uma analogia com Jesus, a gente vai fazer uma comparação aí que vai ser bem interessante. Então ele era copeiro do rei, ele era um homem de muita importância, inclusive ele era também um homem de muita responsabilidade, porque dentro da história, quando a gente vê que Neemias ele era copeiro do rei, era como se ele fosse a pessoa responsável pela vida do rei Artaxerxes. Por quê? Porque se ele desse ao rei de beber um vinho ou qualquer outra bebida que estivesse envenenada, ele iria comprometer a vida do seu senhor e por isso também poderia prejudicar a sua própria vida. Então, além de copeiro, ele também tinha a responsabilidade, né, de ali, digamos assim, que preservar a vida do rei. Então a gente sabe inicialmente que Neemias era um servo do Senhor, judeu, e que Deus colocou no coração dele. Aqui inicialmente nós lemos aqui com o pastor Leu, o versículo 4, ele começa a saber, a entender ali, ele ouviu o que aconteceu quando seus amigos falaram a respeito de Jerusalém. Olha, a cidade está devastada, a cidade está sendo destruída, os muros precisam ser reconstruídos. E antes que eu me prolongue só nesse, né, para a gente dar um impasse a mais, a gente precisa também entender a história de Esdras, que lá, né, no livro anterior aqui de Neemias tem um conjunto muito grande os dois. Por quê? Porque foram 3 voltas, digamos assim, 3 retornos a Jerusalém. E esse retorno foi devido, vou pegar um pouco mais atrás, do cativeiro babilônico por mão de Nabucodonosor. Então, lá em Zorobabel, né, quando eles voltaram do cativeiro, Zorobabel veio primeiro, depois Esdras trouxe uma outra metade do povo, e Neemias foi o terceiro a trazer uma outra remada de gente. Então, significa que eles estavam ali. Esdras já estavam construindo o templo, já estava edificando o templo novamente. Esse templo que, por sua vez, para a gente deixar bem claro, é o templo construído por Salomão. Deus colocou no coração de Davi, mas quem construiu foi Salomão no seu reinado. Após
o reinado de Salomão, de Roboão, aí a gente sabe das divisões, né, das tribos, houve lá todo aquele desastre também que aconteceu em dividir o povo de Deus. Então, essa reconstrução é do templo mesmo de Jerusalém. Quando essa responsabilidade de Neemias, que ele viu ali, o povo, os amigos dele chegaram para ele e falaram assim, olha, a cidade está um caos. E automaticamente a primeira coisa que eu consigo identificar, e isso eu trago para a nossa vida, é a compaixão de Neemias, onde ele percebeu que o seu povo não era nem ele mesmo, ou a sua família, ou o seu pai, ou alguém, mas o seu povo, os seus irmãos, a sua descendência, estava passando por um momento tão precário, tão difícil, e ele se comoveu. E aqui a Bíblia diz, né, no versículo 5, que ele começa a fazer uma oração. E essa oração inicial é ele dizendo, Senhor Deus, atende. É muito linda essa oração. Atende o meu clamor. Quero ler só aqui alguns trechos. Ele fala, né? Guarda o conserto, no versículo 5, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui na parte, acredito que C, do versículo 6, ele também tem uma outra posição. Neemias, ele começa iniciando, depois de saber dessa situação, ele fala bem assim, aqui a partir dessa... Vou ler do versículo inicial, para a gente poder pegar o entendimento. Ele diz assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. E ele diz, do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E ele diz que pecamos, ele se coloca contra ti. Ele fala contra ti, Deus. Também eu e a casa do meu pai pecamos. É como se ele também estivesse tomando ali agora a responsabilidade de que, por mais que o povo que estava lá, eles que haviam pecado, eles que haviam se desviado, eles que haviam se misturado com as outras nações, que a gente vai entender, né, no decorrer do estudo, ele está dizendo, eu também, Senhor, me coloco nessa posição de querer o teu perdão. Então, inicialmente, a gente sabe que o mesmo Neemias, né, que é usado por Deus para consolar o seu povo, ele também é carente do consolo de Deus, porque ele entende, eu também preciso ser perdoado, Senhor. Então, inicialmente, a gente já sabe que Neemias é um homem, assim, muito usado por Deus, e ao decorrer do estudo a gente vai desdobrando aqui algumas coisas. Amém? Então, olha só, a gente começou, né, aquele falando do significado no nome de Neemias, a gente está terminando essa revistinha e a gente viu ao longo de todo esse estudo que a gente tem feito sobre os heróis do Antigo Testamento, que o nome influencia diretamente a vida da pessoa, aquilo que ela vai ter como propósito na vida dela, haja vista o que a gente já falou, por exemplo, da história de Jacó, né, Diácono? Porque Jacó... É tão importante essa questão do nome que o Senhor Deus, ele transforma, né? Ele muda o nome de Jacó, ele deixa de ser Jacó para ser Israel. Hoje ainda meu esposo estava conversando sobre isso, ele estava falando, nossa, que tremendo esse aprendizado, né? Só desse pedacinho que você falou, eu acredito que uma das coisas que a gente pode tirar de ensinamento nessa manhã é que Neemias, ele tinha empatia, ele não era egoísta, ele tinha a capacidade de se colocar e de sentir a dor do outro, porque hoje é muito fácil, às vezes, a pessoa usar aquele versículo, tem que chorar com os que choram, mas dificilmente as pessoas de verdade choram com os que choram. Neemias, ele estava numa situação boa, né, Diácono? Porque ele estava dentro do palácio do rei. Ele tinha que ali preservar a vida do rei, mas se ele tinha que comer e beber de tudo aquilo que o rei comia e bebia, então ele vivia bem lá dentro, porque ele degustava de todas as coisas boas. E mesmo assim, quando ele ouve falar do seu povo, aquilo dói dentro da sua alma, dói dentro do seu coração, a ponto de no versículo 4, ele fala assim, quando eu ouvi o que me disseram, que ele sentou e chorou, ele chorou com a dor do outro, e às vezes a gente não tem, a gente perdeu essa capacidade de chorar com a dor do outro. Ele chorou verdadeiramente com a dor do outro, mas ele não se conteve por aí. Ele fez algo. Pastor Edu, quer comentar? Abre teu microfone, que eu acabei fechando por causa de interferência. Ô, pastora, vamos lá. Na verdade, eu queria fazer 2 comentários, pastora, porque o primeiro deles, né, que é essa observação que você fez de chorar com os que choram. E realmente é difícil, né, encontrar pessoas com essa disposição para chorar junto com os que choram.
Mas assim, é interessante que Salomão dá essa instrução, ó, melhor é uma casa que tenha luto do que uma que tenha festa, porque você acaba aprendendo mais, seu coração fica mais tendencioso a aprender. Mas eu vejo aqui, pastora, que a instrução do nosso Senhor Jesus fala assim, ó, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Eu percebo que também há uma dificuldade em se alegrar com os que se alegram, porque só se alegra com você quem é verdadeiramente seu amigo, quem está com você, Exatamente. quem, quem, Não quem tem sabe inveja. que você venceu, né, Diácono? Quem sabe, não, que vitória, cara, eu acompanhei você, eu sei que você lutou, eu sei que... Então, até para se alegrar com os que se alegram, tá difícil, sabe, Tá pastora? Fazer essa difícil, é. observação. Tá difícil chorar com os que choram e tá difícil também encontrar pessoas que se alegrem com você pela tua bênção, né? Às vezes, Exatamente. sabe? Coisa interessante, Diácono, olha só. Deus, olha só, Neemias tinha algumas características que você falou. Um homem que se compadecia, que sentia a dor do outro, um homem de oração, um homem humilde que servia ao rei. E aí você imagina só, um homem desse, que passou muitos anos da sua vida longe da sua família. Tanto é quando ele vê o seu irmão, ele corre ao encontro do irmão. Saudade, sabe, Diácono, era muito forte. E aí eu fico imaginando, sabe? Porque de repente alguém pode se perguntar, poxa, como que uma pessoa dessa ficou tanto tempo preso? Ainda que trabalhando para o rei, mas longe da sua família, né? E aí a gente não entende às vezes, Diácono, que na verdade o que Deus queria, porque assim, um homem que ora, um homem humilde, um homem que tem fé em Deus, um homem que tem inteligência emocional de Neemias, porque ele nunca nem se ficou triste na frente do rei, e tinha motivos, hein? Exatamente. Um homem cheio dessas qualidades certamente é um instrumento na mão de Deus. Aí o que Deus faz? Coloca ele num ambiente para ele aprender na frente, você certamente vai explanar isso. Você vai ver ele usando de liderança, de autoridade, ele usando estratégias que certamente ele aprendeu por estar bem próximo do rei. Ele via o rei dando autoridade, vai para lá, vai para cá, faz assim, vem aqui. Ele aprendeu. E a gente às vezes não entende, sabe? Assim, o O agir de... ambiente, né, que nós estamos nos molda, né, também. Exatamente. O que Deus estava fazendo, na verdade? Preparando ele. E aí eu sei que muitas pessoas podem estar me ouvindo agora e de repente não estão entendendo muito bem. De repente o local onde está, o que está acontecendo. E Deus do céu pode estar agora respondendo, filho, filha, você está aí porque eu tenho um propósito na sua vida e um deles, nesse local, é que você aprenda. E às vezes a pessoa passa Amém, anos glória a no Deus. lugar, e às vezes o Senhor quer, na verdade, que ele só aprenda. E aí a pessoa, de repente, se pergunta, mas eu não cresci, eu não tive cargo nenhum, eu não subi, eu não desci, enfim. De repente a pessoa pode estar almejando alguma coisa e Deus fala, não, o que eu tenho para você, o teu olho nem viu. É muito maior. O propósito que eu tenho com você aí é só aprender, você vai aprender. E olha, Diácono, uma coisa eu tenho para mim, a gente só sai do lugar onde tem essa finalidade quando a gente aprende. Enquanto não aprende, Neemias só saiu do palácio quando ele aprendeu tudo que tinha que aprender. E aí ele foi diante do rei, e o rei falou, pode ir. E aí Pode as ir, coisas você de tem a minha Deus, autorização. exatamente, quando é de Deus, irmão, vem com tudo, vem a bênção completa. Pode ir, eu te dou carta, eu te dou madeira, eu te dou autorização, as portas se abrem. É verdade. Tem um versículo, né, que ainda embasa muito mais ainda. Acredito que aqui no capítulo 2 ele vai falando que, assim, tudo isso que aconteceu com Neemias, a Bíblia prescreve, e a mão de Deus era com ele. Ou seja, até o fato do rei, né, se, assim, digamos assim, ter o seu coração ali aberto para querer ajudá-lo, a gente lembra até do Provérbios, né? Eu acredito que o capítulo 21, ele vai dizer assim, como águas, né, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina para aquilo que ele deseja. Então é Amém. como se Deus estivesse com a mão poderosa ali, inclinando o coração do rei Artaxerxes para dizer assim, olha, vai, essa obra eu quero fazer e eu estou contigo e você vai conseguir realizar, né? Tremendo, Diácono, Aleluia. tremendo. Bem Aleluia, assim, o glória a nosso Deus. Deus é aquele que transforma a maldição em bênção, né? Então, ele tinha sido levado lá para servir, mas tudo aquilo serviu em favor do seu povo, porque alguém se dispôs, né, a executar uma boa obra, que foi o que Neemias fez. Então, a gente falou aqui do texto bíblico básico, e aí o da revistinha, quem está em casa com a revistinha, ele fala do livro de Neemias. Nós vamos discorrer, né, vai falar bastante sobre o livro de Neemias como um todo. O 2, ele já vai falar da pessoa de Neemias. Quando o que você pode falar aí da pessoa de Neemias? Aí você já pode complementar e falar um pouquinho da questão das virtudes que Neemias tinha. Você já pode falar um pouquinho da sabedoria de Neemias e a gente vai aqui aprendendo mais um pouquinho. Amém. Então vamos lá, né? Inicialmente, como eu peguei aqui com vocês, eu falei que eu ia dar um exemplo
de simbologia, né? Eu queria frisar isso porque Neemias, ele é, digamos assim, uma figura de Jesus. A Aleluia. gente falou sobre compaixão e a forma que ele se compadeceu pelo seu povo, eu consigo assemelhar com as coisas que Jesus também viu. E ele fez lá. No capítulo 7 de Lucas, vai constar lá, né, que Jesus vê aquela viúva levando ali o seu filho naquele enterro, aquele cortejo fúnebre, e ele sente íntima compaixão. Foi uma coisa que assim foi muito elevada ao seu coração e ele realizou ali aquela obra porque ele sentiu muita compaixão daquele povo. Então, inicialmente, ao falar da vida de Neemias, eu consigo perceber que ele é uma figura de Jesus, porque ele era parecido com Jesus nas suas ações, na sua sabedoria, na sua liderança, entendeu? O pastor falou sobre um detalhe dele não se entristecer na frente do rei. A gente também encontra episódios em que Jesus ele está intimamente entristecido ali no Getsemane, mas ele não demonstra para os seus discípulos. Ou seja, ele vai num lugar à parte orar e ele despeja ali com Deus a oração dele. Senhor, eu estou sentindo isso. Ele começa a orar ao Pai sozinho, mas ele também não mostra aos seus discípulos a sua, digamos assim, entre aspas, né? No caso de Jesus não, mas entre aspas, assim, fraqueza. Ele não demonstrou tristeza. Na cruz, claro, a gente sabe, não tem como ficar rindo sendo crucificado, né? Mas assim, dentro da sua liderança, a gente consegue fazer uma semelhança de Neemias com Jesus nesse sentido de ser figura. Então eu vejo que assim, primeiramente, a sabedoria de Neemias foi extremamente zelosa, porque além dele conseguir entender a necessidade de reconstruir os muros, ele sabia uma outra coisa que só uma sabedoria vinda do alto pode gerar isso nele. Ele reconstruiu, ele queria reconstruir os muros e fez, mas além de construir os muros, aquilo que era natural, ele também queria reconstruir a dignidade dos judeus. Porque muito mais do que outras pessoas, ele mesmo sabia o quanto para um judeu era importante ter o templo reconstruído, ter a sua dignidade de volta. Então a sabedoria de Neemias foi algo tremendo, porque uma das coisas que tem até na nossa revistinha, né, que a pastora até mandou aqui para mim também, fala assim sobre uma coisa que ele falou, a senhora falou sobre virtudes que ele fez, a renúncia de Neemias. Neemias renunciou a si mesmo, a sua própria vontade. Ele se despiu da realeza para ir num lugar, digamos assim, escasso, para fazer ali a vontade de Deus. E aí, em comparação, como eu falando, né, nessa simbologia, a gente vê que Jesus também desceu da sua realeza para nos salvar. Ele se despiu de toda a sua glória para dizer, Pai, eu vou salvar os meus filhos. Então, isso é algo que me deixa arrepiado, me deixa impactado com essa história, porque a gente consegue perceber. E, na verdade, quando nós olhamos para a história de Neemias, automaticamente nós dizemos assim, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero viver o que Paulo diz em Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, inicialmente, a gente vê as virtudes ali, a renúncia de Neemias, a gente vê o compromisso, onde ele sai, ele pede ali autorização, como a gente falou. O rei disse para ele, olha, Neemias, você tem tudo, está aqui as cartas, aqui o dinheiro, tudo que você precisa, vai. Aí outras coisas também que a gente precisa frisar sobre isso é a perseverança de Neemias. A gente fala sobre a perseverança porque entre os capítulos, né, capítulo 4, 5, a gente vai começar a ver ali que Neemias ele tem tanto as dificuldades, digamos assim, externas quanto internas. Porque internas era sobre algumas pessoas que não estavam ali, alguns judeus não estavam motivados a reconstruir os muros, como se eles já estivessem assim, preocupados no sentido de, não tem mais jeito, eu acho que a gente vai viver isso mesmo, a gente não tem mais como, a gente perdeu a nossa dignidade, a gente não tem como mais se reconstruir. E trazendo para a nossa vida natural, entrando nesse contexto aqui, a gente encontra pessoas que nós falamos assim, eu falo assim, pastor, olha, vamos fazer um evento na igreja, vamos liderar isso aqui, vamos implantar isso aqui. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, mas as pessoas não vêm. Elas não querem ver isso. Sabe aquela pessoa que desanima o ambiente? Mas Neemias, ele permaneceu intacto.
Essa é uma outra aprendizagem que eu friso aqui, porque por muitas vezes já aconteceu situações de eu levantar um evento, olha, vamos fazer isso, programar uma coisa, e as pessoas ao lado dizer assim, não dá certo, e eu me entristecer e não fazer aquilo. Entendeu? Então, é como esse ensinamento de Neemias, essa perseverança, ele está dizendo, olha, independente de vocês estarem animados ou não, vamos reconstruir. Ele, além de ver espiritualmente a reconstrução do muro, ele via também essa dificuldade que aqueles internamente, né, os judeus ali, eles tinham. E a forma externa, de fora, eram os perseguidores, né? Tobias, Sanbalates e Gesem. Não bastava mais, né, pastor? Não bastava mais Neemias ter as dificuldades com os judeus ali, né? Tanto uma questão econômica, porque era uma questão assim que estava num período muito escasso, então as pessoas deixavam de trabalhar em suas propriedades, nas fazendas, naquilo que eles tinham para reconstruir. Então tinha essa dificuldade financeira, digamos assim, dos servidores, e agora também de Tobias, Sanbalates e Gesem. Ou seja, além dele manter essa perseverança, ele tinha que ter essa liderança. Por quê? A liderança de Neemias foi lidar com os desanimados, olha que dificuldade, lidar com os desanimados e ainda lidar com os perseguidores. E isso é algo que me faz assim entender e olhar como ele foi um exemplo para nós. De que independente das dificuldades, independente de quem está animado na igreja ou não, quem vai participar ou não, Deus está dizendo, eu coloquei o propósito nas tuas mãos, eu coloquei a obra nas tuas mãos, faça aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Isso leva para mim como um real ensinamento e para os irmãos também que estão nos assistindo, né? Não vamos desanimar porque alguns dizem, alguns falam que não vai dar certo, que não tem jeito. Não, nós não podemos acreditar no que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas o que Deus diz ao nosso respeito. Amém? Então, as dificuldades a gente vai ter, mas a perseverança a gente precisa continuar também. Diácono, é interessante assim, né? Sim. Assim, tremendo aquilo que você aqui mencionou, que Neemias tinha tudo, ele tinha todos os motivos para, de repente, usar uma frase que a gente escuta muito até os dias de hoje. Eu fiz o possível, porque ele tinha muitos obstáculos. A obra era grande, estavam desanimadas, havia Sanbalat, Tobias, ou seja, eu não podia contar assim, falar, eu parei por causa disso, eu não fiz por causa disso. Tinha muitos motivos para ele usar essa frase assim, eu fiz o meu melhor, eu fiz o possível. Mas não. Sabe o que Neemias fez? Ele escolheu fazer o melhor, porque ele estava fazendo para Deus. Então ele escolheu fazer o melhor. Ele começou a fazer para Deus. Não, pode limpar, estou no estudo aqui. Sim. Então ele começou a fazer para Deus aquilo que ele gostaria que fizessem por ele. Ele faz o melhor. Chega um momento que ele trabalha com uma espada na mão e uma colher de pedreiro, talvez aí a ferramenta de trabalho na outra. Tanto natural quanto espiritual juntos, né? Exato, ele falou, mas eu não vou parar, eu vou fazer o meu melhor, eu não vou, não é qualquer situação que vai de repente me fazer desanimar, não é uma crítica que vai me fazer parar. Eu achei assim, realmente é muito interessante. E como a gente pode aprender, né, diácono, pastora, com a história de Neemias, né? Eu quero questão de fazer esse comentário porque eu achei muito importante. Ele não parou em nenhum momento, mesmo com críticas, mesmo com qualquer situação. E o que é mais interessante, hein? Talvez quando o muro começou a ser feito, aí além das críticas, ele começou a ouvir elogio também. E aí ele não se deixou levar, nem pela crítica, nem pelo elogio. Se manteve na humildade, né? Bora. É isso aí, louvado seja Deus. Então, quem está nos ouvindo aí, né, acredito que agora você pegou mais uma chave aí para você colocar, para que a gente coloque em prática na nossa vida, né? Uma das coisas que a gente percebe é que primeiro, aquilo que o Senhor Deus, Ele coloca no nosso coração, entenda, aquilo que dói no seu coração é aquilo que você tem que se levantar para fazer. Doeu no coração de Neemias. Mas quando doeu no coração dele, ele não falou, manda alguém lá para reconstruir os muros. Não, ele falou assim, deixa que eu vá, só me dá cartas, então me dá o mínimo necessário para que as portas sejam abertas, mas eu vou fazer. Porque tem pessoas que falam, nossa, tal área da igreja está defasada. Então, pastor, você precisa fazer alguma coisa. Não, varão, se você sentiu no seu coração, quem tem que fazer é você, porque Deus colocou no seu coração, né? Então a gente precisa fazer. Uma outra coisa, quando a gente fala dessa questão das oposições, como o diácono aqui falou,
entenda aquilo que Deus coloca no seu coração, a grande obra que você tem para realizar, e não leve só para o lado que a gente está usando o exemplo da igreja, mas não é só isso. A nossa família é a maior obra e o maior projeto que Deus tem para realizar através das nossas vidas. A restauração, a construção, a edificação da nossa casa, do nosso lar, da criação dos nossos filhos, o nosso casamento é uma grande obra. E quando a gente se dispõe a fazer essa grande obra, aprenda com Neemias. Vai se levantar oposições internas, de dentro para fora, e externas, daqueles que vêm de fora. As de dentro, muitas das vezes as pessoas têm muitos traumas, por exemplo, em família. Aqui no livro de Neemias, o 5, diz assim, a Bíblia fala o seguinte, 5:15. Lê para mim, Diácono, vê se está aberta aí a sua. Neemias 5:15. Sim. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, e ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, olha só, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. O que ele está dizendo aqui? Que quem esteve lá antes de Neemias, os administradores, quem foi para fazer alguma coisa, não fez como deveria, maltratou o povo. Às vezes a pessoa entra no relacionamento, eu não vou ser feliz porque a minha mãe não foi, eu não vou ser feliz porque meu pai não foi. Nenhum homem presta porque quem veio antes de você também não prestou. Então, ele tinha essas oposições internas para levar, para trabalhar, e tinha as oposições externas, que então era Sanbalate, Tobias, Gesem, esse povo que veio. E qual que foi a primeira arma que esse povo de fora veio trazer? A arma deles foi no grito, né? Geralmente é assim, é no muito falar. Lembra do gigante Golias? O que o gigante Golias, ele falava ali, né, diante do exército, e ele afrontava, ele falava, manda um, não tem ninguém aí, né? Então, muitas das vezes, as oposições externas, elas vêm nisso, você não é capaz, você não pode. Quem disse que Deus escolheu você para fazer isso? Então, que essas oposições externas e nem as internas venham nos atrapalhar em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode continuar aí, Diácono. Vamos para o próximo tópico aí. E vocês que estão nos assistindo, vão colocando nos comentários. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa aí para edificar, vai colocando que depois a gente vai estar lendo também os comentários. Amém. Uma outra coisa que é importante frisar também, né, que tem um dos tópicos aqui da nossa lição, eu queria falar sobre duas coisas que eu quero trazer para o sentido espiritual quanto para o natural também. Depois a gente entra nesse tópico 5, que é da oração, né? Que ele é um homem de oração e o hábito também. Falando na purificação e na reconstrução, a gente sabe que Neemias foi fazer algo físico, reconstruir literalmente os muros de Jerusalém e fazer também uma purificação ali naquele ambiente, porque aquele ambiente já estava muito defasado. Nos capítulos posteriores, a gente vai perceber que ele começa a expulsar mercadores no templo, ele começa a purificar, tirar as pessoas daquele lugar onde eles não deveriam fazer. E ainda naquela simbologia que nós estávamos falando da vida de Jesus, Jesus fez o mesmo quando chegou no templo. Ele viu aquelas pessoas vendendo e comprando, e ele diz, e o texto, né, completa com um versículo que diz, o zelo da minha casa me devorou. É como se a atitude de Neemias fosse uma atitude realmente muito brusca que ele deveria ter tomado. Então, além de purificar, de reconstruir os muros, eu falei, né, sobre os muros de ser algo físico, mas de reconstruir também a dignidade do povo de Deus. Porque eles haviam se misturado muito ao fato de ter passado 70 anos na Babilônia. O povo, ele acabou que aprendendo os costumes errados, eles se misturaram com mulheres estranhas, eles fizeram coisas que não deveriam de ser feitas. E Neemias também teve essa dificuldade, mas ele se pôs. E é como se hoje a gente trouxesse para a nossa vida. Não importa o que as pessoas estão levantando em pauta aí no mundo. É isso que tem que ser feito. Mas se fere os nossos princípios, nós não podemos aderir. Mas as pessoas estão falando sobre ideologia de gênero, as pessoas estão falando sobre isso, sobre pautas que ferem a Bíblia, que ferem nossos princípios. Nós devemos ter o zelo de Neemias. Ele bateu de frente com as pessoas no sentido não de querer, assim, literalmente de brigar também por espaço, né? Porque realmente ele fez isso, mas na nossa vida hoje, literalmente, é de que custe o que custar.
nós precisamos defender veementemente a palavra de Deus. Porque muitos estão querendo mudar a palavra de Deus, dizendo, é antigo. O outro diz, não pode ser moderna. Mas Lutero diz, a palavra de Deus não é nem antiga e nem é moderna, ela é eterna. Aleluia. Aleluia. Né? Então, falando aqui agora sobre o hábito de Neemias de orar, eu percebo algo que é o seguinte, a gente vê de 3 a 4, 5 relatos durante o livro, quando nós lermos assim, ele completo, a gente vai perceber que Neemias teve um momento de intercessão e oração a Deus. Isso significa que, mesmo na sua liderança, na sua sabedoria, no seu posicionamento, Neemias nunca deixou de consultar o Senhor a saber qual decisão ele deveria ter feito. Um dos relatos que ele conta aqui no livro é que ele saiu à madrugada e não disse para ninguém aquilo que foi fazer. Ele tomou conta ali da situação que estava acontecendo. Ele tinha sido consultado por Deus, ele consultou o Senhor para saber como e qual a estratégia Deus daria. Então, mais um exemplo, né? Mais um exemplo de Neemias para nós. Além de nós termos o nosso posicionamento, a nossa perseverança, de renunciar as coisas para nós e fazermos mais pelos outros, pelos nossos irmãos, Neemias também nos ensina, seja uma pessoa de oração. E um homem de oração, eu costumo dizer, pastor, aqui para alguns jovens, aqui na nossa igreja também, que a oração ela é algo que não tem como ser fingida, digamos assim, no sentido prático. Porque, por exemplo, fugindo um pouco assim do contexto aqui de Neemias, mas só para dar essa interpretação na questão de oração. A gente sabe que quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ler o texto, nós acompanhamos a história, nós conhecemos, mas se nós somente lermos ou se nós ouvirmos e não praticarmos, seremos apenas pessoas que têm, digamos assim, uma empatia pela palavra de Deus e a gente sabe o que está escrito, conhece, mas a gente não pratica. Então isso não tem, digamos assim, tanta importância, digamos assim. Precisamos tanto ler quanto praticar, que é o ideal. E na oração, pastor, eu penso comigo, ou eu sou uma pessoa de oração, ou eu não oro. Eu não tenho como orar meio termo, entende? Eu não tenho como fingir que oro, porque ou eu tenho uma vida de oração, ou eu não tenho. E as coisas, elas precisam andar junto. Eu preciso defender a palavra do Senhor, a palavra de Deus, mas eu também preciso estar completamente conectado nesse relacionamento que ele tem para mim. Porque, aplicando agora atual, se eu somente conhecer o texto, eu vou falar daquilo que me é conhecimento, do meu conhecimento natural, do meu conhecimento histórico, bíblico, alguma coisa assim. Mas se eu tiver um relacionamento com Deus, ele vai me trazer a inspiração de uma palavra revelada, da metanoia, da palavra que transforma a nossa vida. Então, quando eu olho para a vida de Neemias, nesse contexto de oração, ele tinha um hábito de orar. É algo que a gente precisa continuamente aderir à nossa vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, varão, é isso aí, oração. Então, uma das estratégias, né, que Neemias usou, e na verdade ele usou porque isso já era intrínseco a ele, já estava dentro dele, era o hábito de orar. Até antes de todas as coisas, antes dele começar a fazer qualquer coisa, antes dele sair do palácio, antes dele falar com o rei, a Bíblia fala que ele orou e jejuou. Então, diante de todos os nossos problemas, a gente precisa ter esse hábito, né, de orar e jejuar, para então o Senhor Deus ir falando, porque orar é falar com Deus, né? Então a gente lê a Bíblia, a gente medita e a gente precisa ter essa conversa, esse diálogo com o nosso Pai. E a gente fala na oração e a gente meditando, a gente estando atento, a gente consegue ouvir as respostas do Senhor. Porque às vezes, já quando as pessoas perguntam assim, como é que Deus responde? Deus responde de tantas formas. Só que para Deus responder, você tem que silenciar. E para Deus responder, você tem que ter intimidade para reconhecer como é a sua voz, como é que ele fala. Então, é só na intimidade, é só nós, né? É você e ele. Então, é no momento de oração que a gente vai aprendendo e vai discernindo muitas coisas. Vamos lá para o 6? Neemias, um homem corajoso. Falando desse fator ser corajoso de Neemias, né? A gente consegue perceber algo interessante. Uma coisa que tem até no tópico aqui que a gente tem na nossa lição.
o fato de Neemias sair do seu lugar, do seu conforto, do seu, digamos assim, da sua comodidade, sair do palácio, de um lugar onde ele estava muito bem ali, sendo representado por Deus, primeiramente na vida dele, mas também assim, no lugar onde ele estava, o contexto que ele estava era muito bem adequado. Porque quem é copeiro do rei tem de tudo, né? Para viver, tem de tudo ali, no contexto em viver naquele lugar. Mas quando a gente vê esse fato de Neemias sair da casa do rei, ali, sair do palácio, encoraja também a gente a perceber o seguinte: olha, ele não sabia o que estava por vir, ele sabia que seria uma dificuldade, mas ele decidiu ir. E isso foi por causa também da confiança. Então, se nós tivermos coragem, realmente, primeiramente nós precisamos ter confiança em Deus e saber que Ele que vai reger a nossa vida. Então, por meio da nossa coragem, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu vejo nitidamente que Neemias foi um homem que realmente estabeleceu essa coragem. E o fato dele determinar as coisas, porque como a gente entrou no contexto, ele tinha muito para desanimar, ele tinha muito para desistir, ele tinha muito para voltar, mas ele permaneceu intacto. E isso é algo que fortalece muito o nosso coração também. Pastor, eu estou olhando aqui no meu relógio, estou um pouco apressado, porque eu estou com medo do horário. A gente tem quantos minutos? A gente tem aí ainda mais de 15 a 20 minutos. A gente consegue. De 15 a 20 minutos, né? Isso, Tá 3h45, tá bom. Tudo bem, deixa eu só dar um outro complemento aqui. Além de Neemias ser muito corajoso para enfrentar os seus inimigos, né, ele também foi muito corajoso para enfrentar esses desafios. Como eu falei, é um desafio econômico, porque por mais que o rei te desse cartas, desse condições, madeiras para fazer essa reconstrução, tinha também a questão dos judeus que estavam trabalhando juntamente com ele. E quando a gente entra dentro do contexto, a gente sabe assim, a história começa a dizer que naquela época foi uma época de muita escassez, onde, por exemplo, os camponeses que trabalhavam ali, eles tiveram que deixar a sua produção para ir para a reconstrução. Então, se eles deixavam a sua produção, como eles iriam produzir agora um mantimento para si? Sim. Você entende? É como se fosse assim, pastor. Deus te deu, você tem o seu trabalho fixo, o senhor faz ali, a pastora também, né? Trabalha aí nas escolas, trabalha na igreja de forma assim. E Deus estivesse tirando vocês para colocar em um lugar e vocês tivessem que deixar todos os seus compromissos, seu trabalho, né? Deixar os seus filhos, deixar as pessoas, para que você pudesse fazer um propósito. Automaticamente nos impele também muita coragem fazer isso, né? Porque quando eu penso comigo mesmo, eu falo assim, meu Deus, já pensou Deus me tirasse do meu trabalho? E dizer assim, Marcos, você vai trabalhar integralmente agora na casa, na minha casa, na igreja. E aí, pastor? Quando você pensar que assim, e agora, Senhor, como eu pago minhas contas? Como eu faço isso? Então, esse grande desafio que Neemias passou juntamente com seus liderados foi algo que também moveu muita fé, porque só pessoas que deixam as suas responsabilidades, o seu trabalho, o seu ganha-pão, né, no modo de hoje falar, digamos assim, para fazer algo que simplesmente era para o benefício do povo, mas que era, digamos assim, né, fisicamente falando, era apenas alguns muros para serem levantados. Ou seja, eles priorizaram a parte espiritual de tudo isso. Eles priorizaram muito mais a fé e o temor a Deus do que qualquer outra coisa. E isso impele muita coragem fazer isso. Muita dedicação e, principalmente, passar por essa grande dificuldade. Porque eu creio que, assim, é muito difícil para nós hoje dizermos assim, olha, você tem um trabalho fixo e Deus te pede algo para dizer assim, saia daqui, vá para lá, sem saber para onde ir. A gente se coloca na posição de Abraão, né? Deus tira de um lugar e coloca em outro sem saber como vai acontecer. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza e absoluta. O mesmo Deus que nos tirar de uma posição, amados, é o mesmo Deus que vai nos conseguir chegar no final da nossa proposta. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Edu, quer comentar alguma coisa? Eu acho assim, muito, na verdade, chega até mesmo assim, a entusiasmar, né? Mas a gente tem que levar em consideração que na cabeça de Neemias
É uma coisa que... O que nos impede, por exemplo, de tomar uma decisão como a de Neemias tomou? De largar tudo assim, em direção a um propósito. A certeza de que já deu tudo certo. Já deu certo. Você não vê no coração dele qual que é o maior desafio hoje de alguém, de repente, receber um chamado como esse e não ir. É dizer assim, e se não der certo? E Deus não trabalha com esse tipo de frase, indagação, ou até mesmo com esse tipo de sentimento no nosso coração. E é por isso que Deus sabe exatamente com quem ele faz isso. É por isso que a Bíblia fala assim, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque os escolhidos de Deus são pessoas que ele escolhe a dedo, sabe? Jesus, ele olha para um homem na frente da alfândega e ele fala assim, vem, segue-me. Não deu nenhuma explicação, não falou nada demais, o homem levantou e seguiu. Ou seja, ele sabia exatamente quem ele chama, o Senhor sabe quem ele chama. Ó, aí está um homem que sabe exatamente quem é Deus, o que eu estou falando, que acredita piamente nas minhas palavras, e ele fala, é você mesmo, vem. Quando ele olhou para Neemias, um homem de oração, um homem humilde, um homem cheio de inteligência emocional, que se conectava com ele em todo momento, ele disse, é ele, vem. E essas pessoas, Diácono Marques, eu creio em nome de Jesus, são pessoas realmente separadas, escolhidas por Deus a dedo. São pessoas que fazem que nem Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem. Ele fala, vou. Eu fico imaginando Abraão falando para o seu pai Terá, eu estou indo. Para onde? Não sei ainda. Menino, quem te falou isso? Deus. Que Deus? Porque eles serviam, o pai dele servia a outro Deus. Então, assim, isso que é confiança, né? Então, assim, que nós venhamos nesta manhã aprender com Neemias a confiar em Deus, naquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Caminhar sobre esta palavra. Pedro era um homem assim. Quando Jesus falou, vem, ele não pensou duas vezes, desceu do barco e foi andar sobre as águas. Ele não pensou, mas e se eu der o passo e afundar? Isso não passou pela cabeça dele. Um homem de Deus, um homem, uma mulher de Deus que tem um chamado para realizar um propósito, ele tem que avançar, ele tem que caminhar sobre aquilo que Deus prometeu. Porque eu creio em nome de Jesus, quem faz isso, o resultado é um só, milagre. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Fé e perseverança, para a gente encerrar aí falando de Neemias. Na verdade, né, Diácono, se a gente pudesse, eu acho que a gente ficava aqui umas 2, 3 horas tranquilo, falando de Neemias, porque é lógico que a gente tem muito mais coisas para falar sobre esse assunto, mas o nosso propósito aqui, nesse estudo nessa manhã, é despertar justamente isso, essa vontade de cada um de nós buscarmos esse conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. A gente precisa buscar, a gente precisa conhecer, né, a verdade, aquilo que está escrito para nós na Bíblia, para que a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia e haja realmente uma transformação na nossa vida. Parar nessa manhã de domingo, ouvir esse estudo e não fazer nada com isso, você está perdendo tempo. A gente precisa ouvir e colocar isso daqui em prática. E aí entender nessa manhã qual é a grande obra que você tem na sua vida. Saber que, assim como Neemias, se você não tiver em oração, se você não tiver coragem, as coisas não vão dar certo. Então, aprender com Neemias. Vamos falar de fé e perseverança, Diácono. Pastora, só um comentário rápido antes do Diácono eu acho que isso aqui é fundamental que a senhora comentou e para todos nós, Diácono Marques, com certeza aí. Olha só. Nós precisamos entender qual é a grande obra na nossa... Porque às vezes as pessoas pegam um texto literalmente e vai dizer, já sei, Deus está mandando eu sair, Deus está mandando... Não, você precisa em oração, em espírito aí com Deus, entender qual é a grande obra que Deus confiou para você. Exatamente. Porque nós podemos estar diante de pessoas agora que a maior obra, como a pastora disse, é restaurar seu casamento, a sua relação com seu filho. Sabe? A primeira e maior obra que o Senhor confia na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a sua casa, é a sua família. Se você for lá 1 Timóteo capítulo 3, está lá o Paulo dizendo. Ele dá lá as instruções, o bispo, o diácono tem que ser assim, porém, ele tem que primeiro governar bem a sua casa. Porque se ele não governa bem a tua casa, se ele não está bem na sua casa, não adianta nada. Então, assim, entenda, meus irmãos, vocês que estão ouvindo esse estudo, a tua oração hoje tem que ser a seguinte: Senhor, qual é a grande obra? Qual é a grande obra que o Senhor colocou diante de mim? Porque ela pode estar muito mais perto do que você imagina. Então, eu queria só fazer esse comentário importante aí. Amém, glória a Deus. E assim, né, para a gente chegarmos aqui perto da nossa conclusão, nós conseguimos perceber que por meio da fé e da perseverança de Neemias, como o pastor já falou, ele entendeu que ele foi a pessoa realmente certa para promover aquela grande obra. E uma das coisas que me faz perceber quando a gente chega lá, né, no final do livro, depois os irmãos já acompanharam, vão acompanhar também, eu creio,
mas a gente consegue perceber que ele foi um provedor, ele promoveu, digamos assim, tanto uma reconstrução dos muros, quanto uma reconstrução espiritual. É como se hoje Deus estivesse falando bem assim: você precisa entender que se eu quero te usar, você vai ser a ferramenta para promover o avivamento. Então, se Amém. nós queremos avivamento, Deus falou comigo sobre uma certa área. Olha, Deus está me colocando, então eu vou me levantar, eu quero ser o primeiro para promover isso e as pessoas seguirão o exemplo. Eu tenho certeza, né? Eu vou falar rapidamente antes de entrar aqui, para a gente não perdermos o nosso tempo, mas aconteceu um fato em que estava, né, tendo um momento de círculo de oração à tarde aqui na nossa igreja, e algumas pessoas que estavam à frente, elas tomaram outros rumos, outras pessoas se distanciaram um pouco, outras pessoas não conseguiram manter, e ficou difícil fazer nesse momento à tarde, porque alguns dos irmãos dos obreiros da igreja, as pessoas que estavam à frente, começaram a trabalhar, então os horários começaram a ficar complicados, né? Então, e aí eu consegui perceber o seguinte: olha, a igreja tem uma necessidade de orar. A igreja tem uma necessidade de orar. Então, se alguém não se levantar, eu preciso me levantar. E aí eu conversei com a minha pastora, conversei com a minha esposa, conversamos com o pastor, disse assim: pastor, se não tiver ninguém para estar à frente da oração, vamos implantar a oração, vamos implantar a intercessão. Então, todas as segunda-feira, eu venho aqui com a minha esposa, venho com a pastora, e aí outras pessoas automaticamente, elas vêm também nos acompanhando para essa intercessão. Então, eu senti a necessidade, Deus falou comigo, automaticamente a pastora, sem saber do que Deus falou comigo, falou com ela também, diácono, já estava falando com Deus sobre isso, então Deus vai tocando. E uma coisa que Neemias foi, e que nós precisamos ser, é ser voluntários, é estar aptos para fazer a obra de Deus. Quando nós falamos aqui sobre a fé e a perseverança, é exatamente... Diácono, deixa eu só te interromper um minutinho. O computador acabou de me avisar que a gente só tem 4 minutos, então finaliza aí. Finalizando, vamos chegar na conclusão. A gente sabe muito bem que Neemias, né, diante de toda essa situação que nós já conversamos, ele foi sim um grande líder, ele foi sim um grande provedor de reconstruir, de purificar, de fazer tudo isso. E quando nós chegamos agora nesse último tópico, ele fala justamente sobre a fé e a perseverança de Neemias, que hoje, basicamente, é algo que nós precisamos como base na nossa vida, porque dentro das circunstâncias, nós vemos as pessoas se distanciarem porque alguém falou mal dela, a gente vê as pessoas se distanciarem porque, olha, o fulano fez isso, ciclano fez isso, ou então o líder caiu, né? E quando fala cair, a pessoa já pensa logo no adultério, já pensa logo nisso. Então já começa a espantar, já começa a trazer escândalo. Mas uma coisa nós precisamos fixar. Por mais que Neemias, naquela época, ele não tivesse esse entendimento, assim, do que a gente tem hoje, nós precisamos estar firmes em Cristo, na rocha que é Jesus. Por mais que Neemias não soubesse que a rocha era Cristo, no seu sentido literário, mas ele sabia que não poderia perder a sua convicção e a sua fé em Deus. Então, independente das circunstâncias, continue firme, porque o galardão será grande, e você e eu receberemos a coroa da justiça, a coroa de vida e um galardão de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. 3 minutinhos, pastor Edu, finaliza aí orando, encerrando nessa manhã, a gente tem 3 minutos. Amém, vamos orar assim, amados, é muito importante nós entendermos que o Senhor tem uma grande obra para cada um de nós. Talvez a sua grande obra seja entender você mesmo, seja realmente agora buscar entender em Deus qual é o seu propósito, o seu chamado, mas o importante é você estar atento à voz de Deus e não desistir. É você tomar esse exemplo de Neemias e prosseguir. Glória a Deus. Vamos orar, pastora? Posso orar? Sim, 2 minutos. Temos 2 minutinhos, vamos orar agradecendo. Diácono Max, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero vir mais vezes. É um prazer estar com você. A gente até se estende. Se pudesse, ficava aqui a tarde toda. Né? Você é uma pessoa de muito conhecimento e nós temos muita admiração aqui por você, tá bom? Deixa um abraço em todos aí, por nós, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito, mas muito obrigado por este momento de comunhão, por este momento, Senhor, em que nós estávamos aqui reunidos aprendendo um pouco mais de Ti. Abençoa a vida do nosso querido Diácono Max, toda a sua casa, a sua família, os nossos irmãos em instância, o pastor Bira, a pastora Sheila. Senhor, obrigado, Pai.
Meu Deus, abençoe os nossos irmãos que estão aqui conectados conosco, que estão nos assistindo, tua graça, Senhor, meu Pai, ela possa estar, Senhor, meu Deus, com todos nós. É no teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Apresento, Senhor, o dia de hoje, meu Pai, toda semana em consagração. Será uma semana abençoada, que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês, amados. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom domingo para todo mundo. Beijo, até mais tarde, em nome de Jesus. Obrigada, Diácono. Mais vezes a gente vai se falar aí, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço. E, inclusive, também nós estaremos estabelecendo os nossos estudos. No dia que vocês estiverem livres, será um prazer participar com vocês também, viu? Amém. Combinado. Já está agendado aí, hein? Só ver a data. Beijo. Beijo em todo mundo aí. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.